Malfoy não falou com ela novamente pelo resto da hora. Ele tirou um livro de sua capa e começou a lê-lo, aparentemente imune ao frio cortante. Hermione fechou os olhos por vários minutos e tentou forçar seu coração a não bater apenas olhando para o céu. Ela iria superar isso. Ela não se importava com o que custasse. Os dias ficaram confusos. Malfoy aparecia diariamente, imediatamente após o almoço, e a conduzia para a varanda. Uma vez lá, ele geralmente a ignorava, lendo o Profeta ou algum livro. Hermione deslizava pela varanda, tentando encontrar coragem para dar um passeio. Ela poderia descer os degraus de mármore, mas congelou antes de chegar ao cascalho. Ao contrário do corredor, ela não conseguia superar isso. Era uma linha que ela era incapaz de cruzar. As partes racionais de seu cérebro apenas gaguejaram e pararam. Então ela se sentou nos degraus, juntou o cascalho em suas mãos e jogou as pedras, uma de cada vez, o mais longe que pôde, ou os organizou em imagens ou runas. Não havia mais nada a fazer. Malfoy nunca falava com ela, e por isso ela não conseguia falar com ele. Não que ela quisesse, mas a indignidade de que ela precisava de permissão irritava. No entanto, o fato de que os Malfoys não precisavam de servos aparentemente significava que ela não deveria fazer nada, exceto existir. Eles não lhe deram absolutamente nenhum meio de se ocupar. Sem livros, sem papel, nem mesmo um pedaço de barbante. Ela estava quase tão entediada na mansão quanto estivera em sua cela em Hogwarts. Exceto que ela também era obsessivamente monitorada por um retrato crítico e sabia que havia uma mansão fora de seu quarto esperando para ser explorada se ela pudesse reunir coragem para fazê-lo. Hermione explorou todos os quartos ao longo de seu corredor repetidamente. Ela havia estudado o labirinto de Sebes através de todas as janelas até ter quase certeza de que conseguiria encontrar o caminho por ele. Ela estava tentando encontrar coragem para descer as escadas e explorar os outros andares. Ela havia passado pelo primeiro andar quase 9 vezes com Malfoy. Ainda assim, ela não conseguia se obrigar a fazer isso sozinha. Depois de 8 dias, Malfoy não apareceu depois do almoço. Em vez disso, o curandeiro Stroud entrou pela porta do quarto de Hermione. Hermione ficou em silêncio e observou a mulher conjurar uma mesa de exame no meio do chão. Todos que Hermione odiava pareciam forçá-la a subir nas mesas. Voldemort, Malfoy, Stroud, Hermione avançou antes que fosse obrigada a fazê-lo e se sentou na beirada. Abra a boca, ordenou o curandeiro Stroud. A boca de Hermione se abriu automaticamente e o curandeiro Stroud ergueu uma poção e despejou uma gota na boca de Hermione. Quando o frasco foi tampado novamente, Hermione deu uma olhada no conteúdo e enrijeceu. Veritaserum. Ela supôs que era uma forma de tornar as consultas médicas eficientes, evitar que os indivíduos mentissem. Hermione não conseguia entender o ponto. As algemas já a tornavam obediente. O curandeiro Stroud poderia simplesmente ordenar que ela dissesse a verdade. O curandeiro Stroud pareceu notar a expressão no rosto de Hermione. Isso simplifica as coisas, disse Stroud, acenando com a varinha. Se o Alto Rive tivesse ordenado que você mentisse sobre algo, você ficaria em conflito. Dessa forma, sua honestidade não é sua culpa. Hermione acenou com a cabeça. Ela supôs que isso fazia sentido. Ainda não está grávida. Suponho que era esperar demais para tão cedo. Hermione quase desmaiou de alívio. Então ela se lembrou que isso significava que Malfoy viria levá-la sobre uma mesa por mais 5 dias, e seu alívio diminuiu drasticamente. Olhe para mim, senhorita Granger. O curandeiro Stroud ordenou. Alguém a machucou desde que você está aqui? Hermione olhou fixamente para a mulher enquanto sua boca respondia por sua própria vontade. Eu fui estuprada fisicamente 5 vezes e mentalmente estuprada 2 vezes. O curandeiro Stroud parecia imperturbável, mas um tanto pensativo. A legilimência dolorosa? Sim. Vou anotar isso. Nenhum outro dano para você? Não. Muito bom. Isso é um alívio. Houve problemas com alguns dos outros. Hermione sentiu o horror se apoderar dela como a carícia de um fantasma. Eles estão bem? Ela resmungou. Ai, sim, cuidamos de tudo. Alguns homens simplesmente precisam ser lembrados de que os presentes do Lorde das Trevas podem ser retirados se não forem cuidados adequadamente, disse o curandeiro Stroud. Não havia nenhum traço de simpatia ou culpa em sua expressão enquanto ela continuava acenando sua varinha sobre Hermione. Hermione queria estender a mão e quebrar o pescoço da mulher. Suas mãos tremiam enquanto ela lutava para contê-lo. O curandeiro Stroud era indiferente à raiva mal disfarçada de Hermione. Ela lançou um feitiço de diagnóstico direcionado à parte inferior do abdômen de Hermione. Sem lacrimejamento. Isso é um alívio. Teria sido problemático. Eu deveria ter vindo antes para verificar, mas estava muito ocupado.
Supervisionar todas as colocações foi mais tedioso do que eu imaginava. O curandeiro Stroud parecia esperar que Hermione fosse simpática. Hermione olhou fixamente para o relógio e não respondeu. Sua condição física diminuiu um pouco. Você vai sair para se exercitar diariamente? O curandeiro Stroud perguntou com uma expressão irritada. Hermione enrijeceu, seu peito apertou enquanto ela tentava respirar e responder a pergunta com indiferença. Eu não estava, mas o Alto Rive começou a garantir isso. Você está andando? Longas caminhadas são importantes para a Constituição. Eu não posso. O curandeiro Stroud olhou para Hermione. Você não pode? Hermione mordeu o lábio e hesitou. Eu tenho ataques de pânico. Apenas sair desta sala é difícil. O Alto Rive me leva para a varanda por 1 hora, mas eu não posso. Eu não posso. Eu não. É tão. Hermione começou a ofegar enquanto tentava descrever. Mesmo com a ajuda de Veritaserum, ela lutou para expressar o medo em palavras. Ela lutou para controlar a onda de raiva e desespero que sentia por ter um obstáculo tão irracional que não conseguia superar sozinha. Ela apertou os lábios, mas eles se torceram fortemente. Ela podia sentir a pressão em suas bochechas e olhos enquanto lutava para não chorar por isso. Interessante, disse o curandeiro Stroud, rabiscando várias notas, provavelmente devido à sua prisão. Não me ocorreu que sair de casa seria um problema. Uma poção calmante seria insuficiente, mas não posso colocá-lo um alívio permanente da ansiedade. Eles interferem na gravidez. Talvez algo temporário, para ajudá-lo a se aclimatar. Vou ter que pesquisar isso. Hermione não disse nada. Os materiais serão fornecidos diariamente para o seu ciclo, acrescentou Stroud enquanto continuava a escrever notas. Um pensamento pareceu ocorrer a ela e ela olhou interrogativamente para Hermione. O que foi que aconteceu quando você estava na prisão? Eu simplesmente sangrei, disse Hermione. A cela foi mantida limpa, mas não havia nada fornecido. Stroud balançou a cabeça levemente em desaprovação. Como se ela tivesse alguma superioridade moral sobre Umbridge, no tratamento que dispensava a Hermione. Mais alguma coisa que você acha que eu deveria saber? O curandeiro Stroud perguntou a Hermione. Eu acho que você é mau e desumano, Hermione respondeu imediatamente. Ela nem teve tempo de perceber as palavras que saíram de sua boca. O Veritaserum acabara de arrastá-los para fora. A expressão do curandeiro Stroud vacilou por um momento. Bem, suponho que me deixei aberto para isso. Algo sobre sua saúde que você acha que eu deveria saber? Hermione pensou por um momento. Não. Tudo bem, então. O curandeiro Stroud deu uma olhada em suas anotações uma última vez. Eu quase esqueci. Remova suas meias. Hermione obedientemente os puxou. O curandeiro Stroud olhou por cima das pernas de Hermione por um momento e então acenou com a varinha. Uma sensação aguda de queimação tomou conta deles por vários segundos. Hermione sibilou fracamente, assustado. Quando a queimadura desapareceu, ela olhou para baixo e viu que suas pernas estavam vermelhas e pareciam irritadas. Um encanto de remoção permanente do cabelo. Vários dos homens reclamaram. Um deles tentou fornecer uma poção de banho, mas a bruxinha malvada mergulhou a cabeça e ficou totalmente careca. O curandeiro Stroud entregou a Hermione um pequeno pote de essência de murta. A irritação deve desaparecer em 1 ou 2 dias. Vou falar com o Alto Rive sobre sua condição. O curandeiro Stroud colocou o arquivo de Hermione de volta numa pasta, e Hermione saiu da mesa e ficou parada sem jeito, segurando as meias em uma mão e o pote de essência de murta na outra. Com o movimento de sua varinha, o curandeiro Stroud desapareceu da mesa e saiu da sala sem dizer mais nada. Malfoy chegou meia hora depois, parecendo mais zangado do que o normal. Hermione vestiu sua capa e o seguiu. Quando chegaram à varanda, ele olhou para ela com uma careta. Você é obrigado a caminhar pelo menos meia milha. Hermione piscou para ele. Eu o enviaria com um elfo doméstico, mas Stroud está preocupado que sua lesão cerebral auto-infligida possa causar uma convulsão se você ficar tenso. Ele parecia enfurecido o suficiente para quebrar alguma coisa. Agora preciso acompanhá-lo. Ele olhou para a propriedade por um momento antes de acrescentar. Você é pior do que um cachorro. Ele desceu os degraus como um furacão e então se virou, parando no caminho de cascalho. Venha. Ele disse com uma voz fria. Seus olhos estavam brilhando e seus lábios pressionados em uma linha dura enquanto ele olhava para ela. Hermione o encarou incrédula. O inferno congelaria muito antes que a presença de Draco Malfoy a impedisse de ter um ataque de pânico. A compulsão a arrastou para frente. Hermione respirou fundo enquanto descia cautelosamente os degraus e então, após um momento de hesitação no cascalho, ela deu 4 passos em direção a ele
e teve vontade de chorar de raiva quando não congelou no caminho. Aparentemente foi um dia frio no inferno. Malfoy girou nos calcanhares e desceu o caminho enquanto ela o seguia. Provavelmente era por causa das algemas, ela percebeu ao longo do caminho. Ele ordenou que ela viesse e então ela veio. As algemas a forçaram a ser complacente enquanto era estuprada. No entanto, as compulsões funcionavam. Eles eram aparentemente capazes de suprimir seus ataques de pânico da mesma forma que eram capazes de suprimir seu desejo de lutar contra Malfoy e então matá-lo de uma maneira dolorosa e prolongada. Ele caminhou ao longo do lado de fora do labirinto de Seb até que eles o ultrapassassem completamente, e então a conduziu por entre os canteiros de rosas no inverno. Hermione se perguntou se havia alguma coisa na propriedade Malfoy que não parecesse fria, morta e estéril. Os caminhos de cascalho não tinham ao menos uma pedra fora do lugar. As roseiras foram cortadas meticulosamente para o inverno. As sebes cortam o céu em paredes retas e precisas. Hermione nunca se importou particularmente com jardins ingleses formais, mas os da mansão Malfoy podem ser os mais horríveis que ela já viu. Sebes, cascalho branco, árvores sem folhas e arbustos podados até o fim de suas vidas. Ela imaginou que era menos horrível na primavera e no verão, mas em sua forma atual ela tinha visto estacionamentos com maior apelo estético. Malfoy também não parecia inclinado a apreciar a paisagem. Depois de atacar os caminhos por uma hora, Malfoy liderou o caminho de volta para a mansão. Quando eles se aproximaram, Hermione pensou ter visto uma cortina do andar de cima se mexer. Malfoy caminhou até o quarto de Hermione, mas ao invés de sair quando ela estava lá, ele ficou olhando para ela. Hermione se encolheu e mexeu no fecho de sua capa. Talvez se ela o ignorasse, ele iria embora. Cama, ele comandou depois de um momento. Ela olhou para ele, assustada, e ele sorriu maliciosamente enquanto se aproximava dela. A menos que você prefira fazer isso no chão, disse ele. Hermione não se mexeu. Ela apenas olhou para ele, sentindo-se estupefata de horror. Ele sacou sua varinha e, depois de dar um golpe forte e não verbal, Hermione sentiu sua magia agarrá-la e arrastá-la para trás até que ela colidiu com a cama e tombou para trás sobre ela. Malfoy se aproximou, parecendo entediado. Havia um leve brilho em seus olhos. Hermione mordeu o lábio para não choramingar e cruzou os braços. Ele olhou para ela e, em seguida, pressionando as pernas entre as dela, se inclinou sobre ela. Hermione desejou que ela pudesse afundar na cama e sufocar lá. Queria poder gritar. Desejou que ela pudesse ter apenas um fragmento de sua magia para lutar com ele. Obediente, quieto, para não resistir. Ela colocou o queixo contra o ombro e tentou se afastar dele o máximo que pôde. A mão direita dele pressionou o colchão perto da cabeça dela e então ela sentiu a ponta da varinha dele sob o queixo. Olhe para mim, Sangueruin, ele comandou. Seu queixo se soltou quando ela se virou para olhar em seus olhos. Eles estavam a apenas alguns centímetros dos dela. Suas pupilas estavam contraídas e o cinza de suas íris parecia uma tempestade. Ele entrou em sua mente. Ela engasgou com o choque. Até mesmo sua legilimência era fria, como ser mergulhado em um lago gelado. Doeu com uma dor aguda e clara. Ao contrário de ocasiões anteriores, sua mente estava livre de trauma ou choque. A experiência foi muito mais vívida por causa disso. Ele disparou através de suas memórias, atendendo a todos os grupos de memórias bloqueadas. Ele tentou abrir caminho até que um gemido escapou de seus lábios. Ele se moveu rapidamente, como se ele estivesse simplesmente verificando se nenhum deles estava acessível ainda. Depois de checar luz, ele se mudou para o presente. Ele parecia divertido com seu ódio crescente. Por quão desesperadamente ela queria matá-lo. Ele a observou explorar os outros quartos, correr pela propriedade e sentar-se entediada nos degraus da varanda. Como ela havia lido o profeta diário. Seu ataque de pânico. Ele examinou seus esforços repetidos para lembrar os detalhes da morte de Dumbledore e como ela não conseguia se lembrar de algo sobre o braço do feiticeiro. Esse detalhe despertou seu interesse. Ele tentou encontrar a informação, mas onde quer que Hermione tenha escondido os detalhes em sua mente, ele não sabia. Ela podia sentir sua irritação quando ele finalmente mudou para seu encontro com Stroud e sua caminhada pela propriedade e quão profundamente ela não gostava dos jardins. Quando ele alcançou seu horror depois de ordená-la para a cama, ele finalmente se retirou de sua mente. Ele zombou dela. Fique tranquila, sangue ruim. Não tenho nenhum desejo particular de tocar em você. Eu considero sua mera existência dentro da minha mansão uma ofensiva. O sentimento é decididamente mútuo, disse Hermione em uma voz seca. Não foi uma réplica particularmente boa. Sua cabeça latejava. Parecia que Malfoy havia inserido toda a sua mente na dela, e isso a tinha machucado internamente. Malfoy se endireitou e olhou para ela como se esperasse que ela dissesse outra coisa. Ela olhou para ele.
Você realmente matou Dumbledore. Ele sorriu e se encostou na cabeceira da cama, cruzando os braços e inclinando a cabeça para o lado. Você de alguma forma esqueceu isso também? Você se lembra de alguma coisa útil? Ou você simplesmente esquece tudo o que não aprendeu em um livro? Ele olhou para suas unhas por um momento e então as esfregou contra suas vestes de uma maneira entediada. Eu suponho que você sempre foi bom para isso. Você nem lutou durante a guerra, não é? Certamente nunca te vi. Você nunca esteve lá com Potter e Weasley, você apenas se escondeu. Gastar todo o seu tempo nas enfermarias do hospital, acenando sua varinha inutilmente, salvando pessoas que acabaram ficando melhor mortas. Com suas palavras, Hermione sentiu o sangue drenar de sua cabeça tão abruptamente que a sala nadou diante de seus olhos. Ela engasgou como se tivesse sido atingida por um balaço. Todas as vezes que ela curou Ron, Guy, Charlie, George, Fred, Tonks, Remus, Gina, Hannah, Angelina, Katie, guardei-os para o fim da guerra. Salvou-os para serem torturados até a morte. Salvou-os para serem escravizados e estuprados. Ela colocou as mãos sobre a boca e pressionou os dedos com força contra os lábios até sentir o contorno dos dentes. Seu corpo inteiro tremia a cama e ela tentou não soluçar. Um gemido abafado rasgou-se por entre seus dedos. Houve uma sensação de formigamento em seus olhos um momento antes de o rosto de Malfoy borrar com as lágrimas. Ela rolou para o lado e se enrolou em uma bola. Já que você está tão curioso para saber, o Lorde das Trevas pessoalmente solicitou que eu matasse Alvo Dumbledore em algum momento durante o 6º ano. Então, numa sexta-feira de manhã, quando o idiota trapalhão passou por mim nos corredores, eu o amaldiçoei diretamente nas costas com uma maldição da morte. Ele parou para conversar com alguns primeiros anos sobre limões de sorvete ou algum outro assunto igualmente estúpido. Bastante descuidado para se deixar aberto assim. Mas isso é Grifinória para você. Eles nunca esperam que alguém escolha simplesmente assassiná-los em plena luz do dia. Tenho quase certeza de que ele sabia que eu iria tentar matá-lo, mas ele ainda me deu as costas. Talvez ele presumisse que eu não tinha coragem. Ele bufou levemente em desdém antes de suspirar. Essa é a única desvantagem de usar a maldição da morte nas costas de alguém. Hermione mordeu o lábio enquanto ouvia a recitação arrastada de Malfoy. Ela esperava, se ela fizesse a pergunta, que ele seria horrível e presunçoso sobre isso. De alguma forma, ainda a chocou ao ouvir isso.